Saúde, irmão, capaz do Senhor, amém? Estou aqui nesta já madrugada para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje a palavra que eu trago é sobre salvação. Hoje em dia, a gente tem que, sempre temos, né? E muito mais agora, nos preocuparmos com a salvação. Amém? Então vamos orar para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nesta hora, nós entramos em Tua presença nesta madrugada, clamando ao Senhor que esteja conosco, que Teu Espírito Santo venha falar conosco através da Tua palavra, e assim o Teu nome seja glorificado, que o Senhor possa visitar cada um que vai entrar nesta live, cada um que vai assistir depois, que o Senhor possa socorrer naquilo que eles estão necessitando, que o Senhor possa mudar quadros, mudar histórias, situações, mudar cativeiros, aleluia. Que o Senhor possa transformar vidas, libertar, salvar. Que o Senhor possa operar coisas grandes, porque o Senhor Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas. E não há outro Deus além de Ti. Todo o poder, honra e glória é dado ao Senhor no céu e na terra. Fica conosco. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, querido Deus, colocou no meu coração esta palavra sobre salvação. Porque quando eu comecei a ler Jesus, eu comecei a ver o quanto Ele se preocupa com a nossa salvação. Jesus, Ele se preocupa com a minha e com a tua salvação. E aqui em Lucas, no capítulo 19, no versículos 9 e 10, está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Aqui é a passagem de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Um dia andávamos perdidos, mas Deus, pelo seu grande amor, enviou Jesus para nos buscar. Nos tirar da perdição e, através do seu sacrifício na cruz, conseguir a vida eterna com Ele. Glória a Deus. Então sabemos que a salvação é uma dádiva da parte de Deus. Não somos salvos por algo que fazemos nem pela vida que levamos, mas sim pela graça do sacrifício de Cristo na cruz, pelo sangue derramado no Calvário, que nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, muitos acham que a salvação vem pelas obras, vem por fazer coisas boas. Não, não. A salvação nós recebemos pela graça. O sacrifício de Cristo na cruz não é por nada que nós fazemos para merecer. Não, nós não merecemos. É uma graça imerecida. Glória a Deus, aleluia. Nós não merecíamos a salvação. Éramos pecadores, perdidos. Mas a palavra diz que o Filho do Homem veio buscar os que haviam perdido, salvar o que se havia perdido. Aquelas vidas que para alguém já não servia para nada, aquelas vidas que muitos julgam que não tem mais jeito. Jesus veio salvar o que havia perdido. O que faz agora do Gadareno? Aquele homem estava endemoniado. Aquele homem vivia em sepulcros, despido. Aquele homem dizia que ele não tinha mais jeito. Mas Jesus foi ao encontro daquele homem e mudou a história dele. Porque ele se preocupa com a minha e com a tua salvação. Glória a Deus. A paz do Senhor, Nia. Então, a salvação
salvação é por que merecemos, porque nós não merecemos. A salvação pela graça foi dada de graça, porém foi pago um alto preço por ela, um preço de cruz, um preço de sangue. Jesus derramou o sangue dele por nós, para que nós tivéssemos esse direito à salvação. Então não é pelo que fique bem claro, que às vezes as pessoas acham que a salvação vem por isso, mas não é. A salvação é uma dádiva imerecida. Nós recebemos ela pela graça. Glória a Deus. Amém? Agora, mas é que recebe a salvação tem que vê-la. Aí sim, entre as nossas atitudes. Quem recebe a salvação, que tem esse encontro com Jesus, quem aceita Ele como Salvador, aí sim tem que ser transformado. Essa é a sua vida. Como você vai viver a partir dali? A partir do momento em que você recebe a salvação. Aí sim, você vai ter que ter uma vida correta diante de Deus. Viver dentro da palavra, viver pela palavra, obedecer ao Senhor, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, aos princípios bíblicos. E sim, aí vem a obra, porque Cristo nos ensinou assim. Porque quando nós aceitamos Jesus, eu já falei aqui mais uma vez, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, tem que haver em mim as atitudes de Jesus. Aí sim, a gente vai ver como era que Jesus vivia. Como é que eu devo viver? Qual foi o exemplo que ele me deixou? O que foi que me ensinou? Não recebemos por merecimento, e sim por um preço de sangue que foi pago por nós. Que foi pago na cruz, demonstração de um grande amor do Criador de Deus. Porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Então, ele, o seu Filho unigênito, para que aquele que ele crê seja salvo. Vamos ler lá, João 3,16. Essa passagem é muito bonita e todos devem ler ela. Capítulo 3, versículo 16. Diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu Filho único, para que toda que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos a vida eterna, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho por nós, o seu unigênito por nós. Por isso que nós somos, da glória a Deus, que nós somos salvos pelo, glória a Deus, pelo grande amor de Deus declarado, demonstrado a nós, através de Jesus. Lá em João também, o 3:17, diz assim, ó. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para o Senhor, Luciana. Para o Senhor, saudade. Então, assim, Deus deu o seu Filho não para ele mesmo, não para condenar o mundo. Glória a Deus. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, só há salvação através de Jesus. Porque foi ele que foi para a cruz por nós. Então, só há salvação nele. Só há salvação aceitando ele para a sua vida. Como único verdadeiro. Como suficiente salvador da sua alma. Então, Jesus, o que eu vejo vendo na passagem de Jesus é que ele se preocupava com a nossa salvação. Ele veio por amor às nossas almas. Estávamos no pecado e veio
resgatar do pecado. Lá, Mateus, no capítulo 9, versículo 22, a gente vai ver a passagem da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela sofria muitos anos com sangramento. E ela ali gastou tudo que ela tinha em busca da sua cura. Mateus 9, 22. Mateus 9, 22. E diz assim, ó. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ela ficou sã. Quer dizer, ele não disse: a tua fé te salvou. Porque mais importante do que ela ser curada era a salvação daquela vida. Porque eu acho lindo quando eu leio que... Como é que eu posso explicar? Porque assim, pessoas... Porque Jesus se preocupou com a salvação dela. A mesma coisa, deixa eu falar, aquela mulher sofria com fluxo de sangue. Já faz muitos anos. Se eu não sabia porque ele consigo. E esse que uma mulher havia já 12 anos, aquela mulher vinha sangrando. 12 anos. Ela vinha sangrando. Gastando tudo que não conseguiu. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar. Ela foi ao encontro de Jesus. E quem vai... Glória a Deus. E quem vai ao encontro de Jesus não volta da mesma maneira. E ela vai ao encontro de Jesus e ela voltou diferente. Por quê? Voltou salva e curada. Ele disse: a tua fé te salvou. E imediatamente curada com consequência disso. A mesma coisa que com o cego. Glória a Deus. Eu achar que o cego é Atos. Deixa eu ver. Só Jesus salva porque veio aqui. Lucas 18, 42. Lucas 18, 42. Veja o que vai dizer aqui. 18, 42 de Lucas. 42 diz assim. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Aquele homem estava cego. Mas Jesus ia passando. E quando ele soube que Jesus ia passando, ele viu passar, perguntou o que é aquilo, que Jesus de Nazaré. E o que fez? Começou a amar, dizer, eu chamei de Deus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou chamar e perguntou: o que queres que eu faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. O que ele disse para Jesus foi que ele queria ver. E Jesus respondeu a ele: sabe, vê a fé que salvou. Porque Jesus se preocupa com a salvação, queridos. Porque vendo ou não, aquela mulher sangrando ou não, eles entrariam no céu com a salvação. O que não faria eles entrar no céu é sem salvação. Sem salvação não entra no céu. Mas cego, sangrando, faltando braço, faltando perna, entra. O que não entra é salvação. Por isso que Jesus falou: pois é, a tua fé te salvou. E aí ele viu. E aí ela foi curada do sangramento. Glória a Deus. Porque ali eles reconheceram o poder de Jesus. Porque reconheceram que só Jesus poderia fazer. Reconheceram que ele era o Filho de Deus. Quem crê nele, foi que a João 3,16, porque todo aquele que crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então eles receberam salvação. Glória a Deus. E a cura também. Porque, como eu disse, quem tem um encontro com Jesus não volta da mesma maneira.
Lá em Atos 4:12, vamos ver o que aqui diz aqui, Atos 4:12. Atos, capítulo 4, versículo 12. O 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro. Não há salvação em outro a não ser em Jesus. Só há salvação em Jesus. Em outro não há. Então só Jesus salva, porque foi Ele quem foi para a cruz. Então só através dele nós temos salvação. A salvação vem para a sua família. Quando você crê. Atos 16:31. Vamos continuar aqui em Atos 16 e o 31. Vamos ver o que aqui nos diz. Diz assim, o 31. Atos, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, quando você aceita, é você e a sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem que confessar. Romanos 10:10 nos vai falar sobre isso. Romanos capítulo 10 e o versículo 10. Vai falar sobre isso em nossas vidas. 10 e o 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que confessar Jesus como Salvador. Glória a Deus. E como eu já li, nós estávamos perdidos, mas Ele veio buscar o que se havia perdido. Glória a Deus. Então, o que eu quero deixar nesta madrugada para vocês é o quanto Jesus se preocupa com a minha salvação. Os tempos são difíceis, cada vez mais se aproxima a vinda de Cristo. E a igreja está se preparando. E aqueles que ainda não aceitaram, dá tempo. Porque, como diz na palavra, vai ser como nos dias de Noé. Dias normais. Pessoas se casam, pessoas festejam, pessoas trabalham. Mas, de repente, ele veio. E ninguém vai poder dizer que não ouviu falar. Porque hoje a gente fala isso, que Jesus vai voltar. E que só vai com eles salvos. Porque ele vem buscar aqueles que perseverarem até o fim. Tem que crer. Tem que crer. Marcos 16 fala sobre isso. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16. Vamos ver o que é que ele nos diz. É bom a gente ler a palavra, porque a gente grava melhor. 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Gente, já falei oportunidades que o céu, ele é de verdade, mas o inferno também é. Muitos não acreditam, mas ele vai existir. E aqui a palavra confirma isso, porque quem não crê já está condenado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já estará condenado. Então tem que crer, porque quem crê, para todos, Deus enviou o seu Filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Grave-se. João, capítulo 3, versículo 16. Ele vai voltar. Hebreus 9.
Vamos ler Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Falando a volta dele. 9:28 de Hebreus. Minha Bíblia, ela fica falando. Hebreus capítulo 9, versículo 28. E assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperarem, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, da primeira vez ele veio para tirar os pecados do mundo, na cruz. Porque ele levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas iniquidades na cruz. Por isso que nós recebemos o perdão. Mas ele virá a segunda vez, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, aqueles que estão esperando em Deus, em Jesus, para a salvação, ele vai voltar. Glória a Deus. Ele prometeu, ele disse que ia preparar casa, morada. Na casa do meu pai há muitos morados. Ele ia preparar e voltar para buscar para que a gente estivesse lá com ele. Glória a Deus. Só ele pode perdoar e salvar. É melhor ser salvo faltando uma parte do corpo do que ir íntegro. Como eu falei, é melhor receber salvação e ter a vida eterna, mesmo com fluxo de sangue, mesmo cego, faltando uma perna, faltando um braço, careca, com cabelo, falando ou mudo. É melhor entrar no céu assim do que não entrar. É melhor entrar no céu assim do que para o inferno com o corpo perfeito. Então a preocupação tem que ser com a salvação. Não se preocupe com as coisas desse mundo, porque se for rico, entra. Se for pobre, entra. Se for estudado, entra. Se for analfabeto, entra. Se souber assinar o nome, entra. Se só se colocar a digital, também entra. Se tiver anel do dedo, entra. Se não tiver, também entra. Glória a Deus. Se falar várias línguas, ser um poliglota, entra. Se não falar nem o português direito, também entra. Se for mudo, entra. O que não entra é salvação. Glória a Deus. Porque você pode ter tudo isso. Ser poliglota, ter anel no dedo, ser estudado, ser rico, ter bens, falar fluente. Se não tiver salvação, isso não vai te levar para o céu. Aquele que está falando errado, não tem estudo, não sabe esse nome, mas se aceitar Jesus, ele entra. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor, porque ele não faz acepção de pessoas. Quando ele esteve na terra, ele foi buscar pescadores e fez pescadores de homens. Glória a Deus. Do mesmo jeito que ele usou esses pescadores, ele usou sangue estudado. Então, o que importa para ele a salvação é você segui-lo, é você crer nele, é você aceitar ele como seu salvador, é entregar sua vida a ele e fazer a vontade dele na terra, para que naquele dia, quando ele voltar, ele te levar para o céu. Glória a Deus. Se não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e crer que ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para a remissão de pecados, não tem como entrar no céu. Porque só através dele podemos entrar, pois foi ele quem morreu por nós na cruz. E quem o aceitar abre as portas da sua vida para ele fazer morada e mudar o ambiente segundo a vontade dele. Então, se eu aceito Jesus, eu abro as portas da minha vida para ele fazer morada em mim e mudar o ambiente segundo a vontade dele. Ou seja, aquilo que não agradar a ele em mim,
Ele tira o meu próprio bem. Ele diz, sem a, sem a, como é? Com a, sem a santificação. Deixa eu lembrar esse versículo. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a qual ninguém verá Deus. Então, sem santidade, ninguém verá Deus. Então, Deus tem que entrar e fazer mudança no ambiente. Como falei no Evangelho, ele é transformador. Então, quem aceita Jesus verdadeiramente se torna nova criatura. O velho morre, o novo homem nasce. Por isso que aquela o mestre vai nascer de novo. Ele tem o Espírito, porque agora você tem o Espírito Santo habitando em você. Aí o Espírito Santo está na sua vida. Então você não, aleluia, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Você não pode mais ter a vida que levava antes. Glória a Deus. Ele muda o ambiente, muda a vontade dele. Ele é santo e nós também temos que ser santos, porque ele habita em nós. É fácil? Não. Mas ele habitando em nós, ele nos dá uma força para vencer o pecado. Ele dá força para a gente conseguir, porque ele é fiel. Lá em Mateus 24, ele vai falar, 24, 13, se eu não me engano, Mateus 24, deixa eu ver se é o mesmo, não dúvida. 24, 13, ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, ele está dizendo aqui para os discípulos dele, tudo que iria acontecer, que é tudo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo, que ele falou aqui, em guerra, rumores de guerra. Nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Então tudo que está acontecendo hoje não nos assusta, porque Jesus já nos alertou há mais de 2 anos atrás que tudo isso ia acontecer. E que isso é o princípio das dores. Imagina quando chegar as dores. Mas ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele mesmo vivendo no mundo de pecado, no mundo onde tudo agora está contrário aos ensinamentos do Senhor, no mundo em que nós temos que enfrentar várias coisas, mas se a gente perseverar fiel a Ele, não se vender, não se render às coisas como Ele oferece, mas permanecer fiel à palavra dele e aos ensinamentos dele e à salvação. Ele diz que esse será salvo. A nossa preocupação é com a coroa que nós recebemos sem merecer, que é a coroa da salvação. E ele diz, guarda a tua coroa para que ninguém a roube. Porque o inimigo da nossa alma quer roubar essa coroa todo tempo. Ele quer que a gente perca a nossa salvação. E Jesus se preocupa com a nossa salvação, porque ele morreu na cruz por ela. Ele pagou um preço de sangue por ela, para que a gente pudesse ser salvo. E o inimigo quer tirar isso da gente. É por isso que a preocupação de Jesus era com a salvação. A mulher chegou lá, se jogou querendo ser curada. E ele disse, a tua fé te salvou. Agora, imediatamente, ela também foi curada daquele sangramento que já vinha 12 anos com ela. O cego também disse, eu quero ver. Ele se vê, a tua fé te salvou. Porque cego ou não, ele entraria no céu. Se ele crê em Jesus, cego não entra. Agora, sem salvação não entra. Não tem outro caminho. Ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai
se não for por mim. Então, ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um só. Ele não disse vai ao Pai. Porque se ele dissesse ninguém vai ao Pai, é como se ele e o Pai fossem pessoas separadas. Mas ele disse, e ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Porque ele e o Pai são só. Então, está dizendo, não tem salvação a não ser por mim. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. Vamos ler Mateus 25, 31. Vamos ler aqui 25, 31. Que eu quero mostrar quando ele diz que ele vai voltar. 25, 31. Diz assim. Passei uma página. 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, ou seja, o fim, a vida eterna e o castigo eterno. Veja bem, o título fala da vida eterna e do castigo eterno, porque quando o Filho do Homem vier em sua glória, ou seja, Jesus vai voltar. Glória a Deus. João 14, 1 ao 3, também vai falar da volta dele. João 14. Essa é aquela passagem que eu até já li para vocês hoje, eu acho, que ele falou das moradas. João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Que foi que eu li lá em João 3,16? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso? João 3,16. Vamos ler de novo. João, capítulo 3, versículo 16. Foi por aqui, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí Jesus dizendo, credes também em mim, porque quem crê nele terá a vida eterna. Não, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha aí, ele confirmando que ele vai voltar. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, ele vai voltar para nos levar para perto dele. Onde ele estiver, a gente também esteja. É por isso que ele diz, guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Glória a Deus. Então, persevere até o fim, será salvo você e a sua casa. Glória a Deus. Se preocupe com a salvação, não se preocupe com as coisas desse mundo, porque riqueza não vai te levar para o céu, posição social não vai te levar para o céu, estudo não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é Jesus. Quando você aceita Ele como seu Salvador, então aceita Jesus como o único Salvador da tua alma. Deixa Ele transformar a tua vida. Glória a Deus. Você deve estudar? Deve falar línguas? Deve ter bens? Deve. Jesus gosta, Ele tem prazer em abençoar o povo dele. Mas a tua preocupação maior, o que eu estou querendo dizer nesta noite, é que a tua preocupação maior é com a tua salvação. Pode ter tudo isso, mas quando morrer, para onde vamos? Você tem a certeza da sua salvação que vai estar com Cristo? Porque muitos verão Cristo voltar, mas muitos morrerão antes da volta dele. Tem pessoas morrendo agora, tem pessoas morrendo hoje, tem pessoas que vão morrer hoje, tem pessoas que morreram ontem, não vão ver a volta de Cristo aqui na terra ainda vivo. Seguiram-se a juízo, porque quando morre, segue-se a juízo.
Então, o que você tem que fazer pela sua salvação, tem que fazer agora, enquanto você está vivo. Então, se você está afastado, volta com pressa. Se você ainda não aceitou Jesus, aceita, porque Ele morreu na cruz para te dar essa graça, essa dádiva imerecida de você ter a vida eterna por causa do sacrifício dele na cruz.